Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Muito bom dia, amigos internautas da Rede Amigo Espírita, companheiros ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade de Maceió, Alagoas, da Rádio Fraternidade de Uberlândia. Nosso abraço carinhoso a todos, mais uma vez reunidos hoje na cidade de Jales, com a presença do Dr. Alírio Cerqueira Filho, que é de Cuiabá, e ao lado aqui a nossa companheira Jane Maiolo, que é da área de divulgação, diretora de divulgação da USE Intermunicipal de Jales. E estamos dando início a esse momento em que nos colocamos à disposição dos internautas. Temos uma série de perguntas que iremos realizar aqui com o Dr. Alírio. Agradecemos já de início esse momento, essa oportunidade em que ele nos concede numa agenda tão cheia que tem aqui. Eu vou passar primeiramente para a Jane fazer a apresentação do Dr. Alírio e depois nós iremos iniciar com as perguntas. Lembrando que os internautas também podem mandar suas perguntas através do e-mail contato.redeamigoespírita@gmail.com. Então agora eu passo a palavra para a Jane, as considerações iniciais. Bom dia, amigos, internautas que sempre acompanham as transmissões da Rede Amigo Espírita. É com muita alegria que hoje estamos aqui com o Dr. Alírio, apresentando uma jornada aí pela USE Jales da nossa região. E vamos aqui a uma breve apresentação do Dr. Alírio, que é uma pessoa muito ativa dentro do movimento espírita, com muita seriedade, com muito afinco e com muita dedicação, realmente, à divulgação séria do espiritismo dentro do movimento espírita. Então, o Dr. Alírio é coordenador do projeto Espiritizar, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Ele participa do movimento espírita desde 1980. É escritor e expositor espírita. Realiza palestras e seminários por todo o Brasil e no exterior. Foi diretor do Departamento de Estudo e Doutrina da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso de 82 a 96, quando foi eleito para ocupar o cargo de vice-presidente para assuntos doutrinários, tendo exercido a função por 2 mandatos consecutivos. Profissionalmente, o Dr. Alírio é médico, biólogo com ênfase em ecologia, pós-graduado em medicina homeopática, psiquiatria, psicologia e a psicoterapia transpessoal. Tem também formação em terapia regressiva a vivências passadas, especialização na arte de programação neurolinguística. Possui larga experiência no trabalho com o psiquismo humano, tanto como psicoterapeuta quanto educador transpessoal. Experiência adquirida em mais de 20 anos de prática clínica e nos inúmeros cursos, seminários e palestras que tem realizado ao longo de sua carreira. Então, hoje nós teremos o prazer de estar com o Dr. Alírio, respondendo as perguntas aí feitas por companheiros da região, pelos internautas, e é com profunda gratidão que aqui estamos para realizar mais esse trabalho. Que Jesus nos envolva nessa manhã. Muito bem, doutor Alírio. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais para com os ouvintes da Rádio Nova Fraternidade, Alagoas, e Rádio Fraternidade de Uberlândia, e os internautas da Rede Amigo Espírita. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã
para esse bate-papo informal com todos. Estamos à disposição para responder alguma pergunta específica, além das que já estão formuladas. E são muitas, hein? De todos os assuntos possíveis. Vamos iniciar falando sobre morte e desencarnes coletivos. A tragédia de Santa Maria revela centenas de jovens que desencarnaram sob a ação do fogo, né? Comovendo a todos nós e o país. Muito foi falado sobre isso, né? Foram realizadas a respeito da lei de causa e efeito, por erros anteriores cometidos por esses espíritos, que não podemos afirmar isso também, né? Mas poderiam eles receber uma oportunidade de renovação de suas vidas na Terra pela ação do Dharma e não do Karma? Esses termos são indianos. Na doutrina espírita, nós abordamos apenas a questão da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, como muitas pessoas pensam. Na verdade, é uma lei ligada a outras leis, como a lei de liberdade, a lei de responsabilidade, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de misericórdia. A lei de causa e efeito, como o próprio termo indica, existe uma causa e haverá sempre um efeito a partir dessa causa. Nas desencarnações coletivas, e no caso específico de Santa Maria, a lei de causa e efeito, ela está sempre direcionando todo o processo. As pessoas não estão submetidas ao acaso, como muitas vezes crê. E como essa lei está intimamente ligada à lei de liberdade e à lei de responsabilidade, vamos refletir um pouco sobre essas outras duas leis. Nós somos livres para fazer o que quisermos com as nossas vidas. Nós somos livres, usando uma metáfora, para plantar espinhos ou para plantar flores. Espinhos são os atos de desamor que muitas vezes nós criamos. As flores são os atos de amor. Todo espinho plantado vai ser em algum momento colhido, assim como toda flor vai ser colhida. Então, todo ato de desamor, pela lei de liberdade, em conjunto com a lei de responsabilidade, nós somos responsáveis por todo ato de desamor que praticamos. E a lei de causa e efeito entra exatamente aí, como um processo para nos proteger de nós mesmos. Por quê? A pessoa, ao fazer o mal, a agir contrário à lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior do universo, é a lei que comanda todas as demais leis. Vejamos o que é a lei de amor, justiça e caridade. Fala-se tanto dessa lei, mas poucas pessoas a compreendem no sentido real que os benfeitores colocaram a Allan Kardec. Nós temos 3 dimensões dessa lei: amor, justiça e caridade. A lei de amor nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós pudéssemos sintetizar a lei de amor, nós sintetizaríamos com esse preceito cristão: amar ao próximo como a si mesmo. Na verdade, é o mandamento maior que Jesus nos ensinou: amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a si mesmo. É a síntese da lei de amor. O que é amar a Deus? Amar a Deus, na verdade, é amar as leis divinas presentes na nossa própria consciência. Por isso Jesus fala de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma. Significa entender o funcionamento das próprias leis divinas,
senti-las no coração para poder vivenciá-las em nossas vidas. Isso que é o amor a Deus, porque Deus, sendo absoluto, Ele não precisa do amor das suas criaturas. Nós é que necessitamos amá-lo por meio das próprias leis que existem na nossa consciência. Desculpe. Quando nós entramos no movimento amoroso, nós exercitamos o amor a nós mesmos, nós vamos ao encontro do próximo para praticar esse amor, fazendo todo o bem ao nosso próximo. Isso já é a lei de caridade. A lei de caridade nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós. É um outro ensinamento cristão, que sintetiza a lei de caridade. Quando nós fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós, nós, com toda certeza, vamos fazer coisas boas, porque nós não gostaríamos que o outro nos prejudicasse, nos maltratasse. Quando nós fazemos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem, nós normalmente estamos procedendo de forma equivocada, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio para produzir o mal, contrariando as próprias leis divinas na nossa consciência. Que aí entra a questão da lei de justiça. A lei de justiça é a lei que nos convida a entrar em contato com os direitos e os deveres. O nosso maior direito é sermos felizes. Na resposta da questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores da humanidade ensinam exatamente isso, quando Allan Kardec pergunta se Deus criou os espíritos bons ou maus. E os benfeitores respondem claramente que não, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E a cada um deles deu uma missão, que é o conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesse conhecimento, eles adquirem a pura e eterna felicidade. E dizem mais que uns aceitam submissos a meta que lhes foi assinada, outros só suportam murmurando. Então, os que aceitam submissos são aqueles que, tomando contato com essa missão, agem amorosamente e evoluem, inclusive, mais rápido, chegam mais rápido à felicidade. Os que murmuram são aqueles que contrariam as próprias leis divinas e aí entram num processo de sofrimento consequentemente a esse movimento de contrariar as leis divinas. Então, nós podemos, sinteticamente, dizer que a lei de justiça preconiza que nós temos o direito de sermos felizes. Mas mais que um direito, a felicidade é o grande dever que devemos realizar. Porque ninguém usufrui de um direito sem praticar um dever. E hoje em dia muita gente quer usufruir direitos sem praticar deveres. Elas querem ser felizes, que a vida seja maravilhosa, que seja muito tranquila, que elas não tenham problema nenhum, mas sem praticar o dever. E qual é o nosso maior dever? Praticar a lei de amor e a lei de caridade. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Então, quando nós, usando a nossa liberdade de ação, lei de livre-arbítrio, fazemos coisas contrariamente à lei de amor, justiça e caridade, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Aí que entra a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, os efeitos do mal que nós praticamos retornam sempre para nós. Os efeitos do bem que nós praticamos também retornam para nós. Os orientais chamam os efeitos do mal karma e os efeitos do bem dharma. Na doutrina espírita nós usamos somente lei de causa e efeito, porque a causa pode ser positiva ou negativa.
A causa pode ser o bem praticado ou o mal praticado. Então, quando nós praticamos o mal, aí o que vai acontecer? Nós vamos, cedo ou tarde, nos deparar com esse mal. No caso do fato colocado, a maioria eram jovens, e as pessoas dizem, mas que mal que essas pessoas fizeram? Na verdade, dentro de um processo de unicidade das existências, não teria lógica se nós tivéssemos uma única experiência no corpo. Mas, na verdade, o espírito tem várias experiências no corpo. Então, se a causa não é atual, ela é anterior. Inclusive, são dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Quando nós buscamos no presente, a presente existência, e não encontramos as causas, o que está acontecendo é que as causas são anteriores. Quando não há uma explicação, a gente vai buscar no passado espiritual, que muito provavelmente que aconteceu com esses jovens. No passado espiritual, eles, de alguma forma que nós não sabemos, os benfeitores espirituais e eles próprios, na própria consciência, sabem disso, envenenaram pessoas, porque na verdade eles não foram mortos pelo fogo, eles foram mortos, segundo as análises, por um gás semelhante ao cianureto, que desprendeu da espuma que pegou fogo rapidamente e produziu um gás tóxico. Então, com esse gás, eles morreram sufocados, envenenados com gás. Então, o que acontece? Quando nós fazemos isso aos outros, parece que está tudo muito bem, porque não somos nós que sofremos. Agora, nós somos livres para fazer isso ao outro, envenenar alguém, produzir mal a alguém. Por exemplo, no nazismo era muito comum mandar as pessoas para a câmara de gás, onde elas eram sufocadas pelo próprio gás cianureto. Não estou dizendo que são nazistas reencarnados, mas é uma possibilidade que podemos cogitar, porque é uma desencarnação coletiva, exatamente da forma como os judeus eram colocados nas chamadas câmaras de gás. As pessoas, os oficiais diziam que elas iriam tomar um banho, mas na verdade, em vez da água no chuveiro saía um gás cianureto. Então todos essas pessoas, por exemplo, ao fazer o mal ao outro, o mal no outro não dói em nós. Então é a lei de liberdade. A pessoa está usufruindo da lei de liberdade. Ela pode fazer? Pode. Agora, todo ato que ela fizer, ela é responsável. E vai para onde? Para a sua própria consciência. E ela solicita da providência divina que a retorne ao mundo para sofrer aquilo que ela fez sofrer. Para quê? Para ser punida? Não. Para ser reeducada. Para que, ao sofrer aquilo que ela fez sofrer, ela possa aprender que isso não se deve fazer com ninguém. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem muito bela do Espírito Lázaro, que ele fala sobre o dever. E ele, dentre as coisas profundas que o Espírito Lázaro diz, ele diz que Deus criou a dor para que, independente de classe social, independente de questão econômica, os homens se igualassem na dor. Quando alguém está passando por uma dor, por exemplo, de uma doença grave ou de uma desencarnação de um ente querido, qualquer dor, ela é igual para um pobre, para um rico, para uma pessoa de raça negra, branca, não importa a etnia, não importa a classe social, não importa o poder econômico, são todos iguais. Então, quando a pessoa recebe de volta a dor que produziu no outro, ela aprende que aquilo não se deve fazer. Bom, essa é a lei, mas
todas as leis divinas, inclusive a lei de causa e efeito, está submetida à lei de amor, justiça e caridade, que tem uma outra lei coadjuvante, que é a lei de misericórdia. E aí entra a questão das atenuantes e das agravantes das próprias causas. Quando nós fazemos algo a alguém, praticamos uma ação contrária à lei de amor e de caridade, fazendo aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, nós criamos um karma, nós criamos um efeito dessa causa. Só que aquilo que Jesus ensina, Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Então significa o quê? Que ao reencarnar, nós não trazemos um destino escrito, como as pessoas dizem. Não vai acontecer como se fosse uma coisa matemática que tenha que acontecer necessariamente. Nós trazemos uma probabilidade. Então, a probabilidade de vir, por exemplo, alguém que envenenou alguém com um cianureto, um gás cianureto, vir a desencarnar da mesma forma, existe a probabilidade. A possibilidade vai depender do espírito. Se o espírito escolhe por amar, o que vai acontecer? Ele, ao movimentar o amor, entra a lei de misericórdia, porque a misericórdia divina sempre nos convida à renovação. Ao se renovar pelo amor, o que a pessoa precisa? Ela precisa reparar o erro. Repara-se um erro sofrendo a dor para aprender que isso não se faz, ou amando muito. Quando nós amamos, é aquilo que Jesus diz a Maria de Magdala: mulher, os teus pecados lhe são perdoados porque muito amou. Quando nós amamos, nós nos libertamos dos erros passados. E aí vamos entrar lá na tragédia novamente. Todos os jovens que estavam lá desencarnaram envenenados? Não. Muitos saíram a tempo, outros foram socorridos, levados, inclusive alguns ainda estão hospitalizados, mas concluindo seus tratamentos, significando que a experiência foi coletiva, mas nas individualidades acontecem detalhes que são as leis divinas que comandam. O processo coletivo nunca é igual para todo mundo. Depende das atenuantes e das agravantes. Por exemplo, alguém que cumpre ordens é diferente de alguém que manda. Então, voltando ao cenário dos nazistas. Os nazistas que envenenavam judeus nas câmaras de gás, existiam aqueles que comandavam tudo, davam as ordens, e havia os que recebiam as ordens e executavam essas ordens. Os mais responsáveis frente à lei de amor, justiça e caridade, com certeza, são aqueles que mandam, aqueles que decidem e comandam todo o processo, mesmo que não seja eles que vão lá e liguem o gás. Eles são muito mais responsáveis do que os que vão executar a ordem. Claro que o que executa a ordem poderia se negar. Tudo é uma questão de livre-arbítrio. Todos têm a sua cota de responsabilidade, em maior ou menor intensidade. Quando as pessoas são convidadas a passar por uma situação coletiva, repetindo mais uma vez, eu não estou querendo dizer que todos os jovens eram nazistas reencarnados. Nós estamos colocando só para efeito didático para a nossa reflexão. Há uma possibilidade, porque isso faz parte das leis divinas. Então, aqueles comandantes de um processo sofrem mais as consequências disso, porque é natural. Os que eram apenas estavam num processo de execução de ordens sofrem menos, passam pela experiência de uma outra forma. Então, tudo concorre para o objetivo maior. O objetivo das leis,
não é punir, não é sofrer, é que todos nós cheguemos à pura e eterna felicidade, como nos diz a resposta da questão 115. Então, todas as leis trabalham em conjunto para que nós sejamos felizes. Quando nós enveredamos por caminhos que vai produzir muita infelicidade, vem a lei de causa e efeito para nos proteger de nós mesmos, porque se não houvesse a lei de causa e efeito, o espírito ficaria eternamente produzindo mal ao outro e, consequentemente, sendo infeliz e não chegando à pura e eterna felicidade, que isso sim é uma determinação divina. Quando nós vamos chegar lá, depende de nós.